e ataques e condenações a respeito da realidade do mundo moderno. E era necessário abrir as portas da igreja para ver o que estava ocorrendo e olhar isso, no segundo momento, a partir de uma iluminação da palavra de Deus e, por fim, organizar a sua ação. E isso é que deu o método que a Igreja do Brasil leva há muitos anos muito a sério, de ver, julgar, agir. O Papa acrescentou aí uma palavrinha muito importante. Disse, o ver é também, em primeiro lugar, um escutar. Quer dizer, não é um ver desinteressado, é um ver que quer enxergar os desafios e quer compreender esses desafios como interpelações à ação da igreja. E foi isso que a gente tentou fazer aqui, hoje de manhã, no sentido de dizer como é que anda o mundo hoje em que nós estamos. Né? O Papa insiste desde o início dizendo isso. A missão da igreja é evangelizar o mundo. E para evangelizar o mundo, ela tem que minimamente compreender quais são os traços fundamentais que marcam o mundo contemporâneo, onde nós estamos vivendo e estamos inseridos, e com os outros seres humanos estamos participando dos desafios, dos problemas, das questões. E aí o Papa se pergunta qual é a raiz que está marcando o mundo contemporâneo. E fala de um sistema perverso, idolátrico, que fez da acumulação de riquezas a questão mais importante da vida humana, a razão de ser da vida humana. E esse sistema, que é um sistema que se organiza para fazer crescer cada vez mais a possibilidade para alguns de se apoderar dos bens desse mundo, se manifesta, em primeiro lugar, assim, à primeira vista, como uma loucura, porque num mundo de tanto progresso, de tanto avanço tecnológico, que deixa as pessoas assim, encantadas, sem palavras, com o avanço enorme que nós fazemos, nesse mesmo mundo, milhões de pessoas no mundo passam fome e morrem de fome. Então, foi esse argumento, e nós descemos, em primeiro lugar, a uma fundamentação que é dada para justificar esse modelo de organização da vida coletiva, que é o fato de dizer que o único direito existente na vida humana é o direito à propriedade. Nada pode atrapalhar a propriedade. Portanto, o sistema é organizado de tal maneira que a propriedade seja defendida, em princípio, a todos, porque todos são seres humanos, mas, na realidade, ela não chega a todos, porque ela se organiza de tal maneira que ela faz com que uma minoria desse mundo, sobretudo no sistema financeiro, se apodere das grandes riquezas, enquanto que a grande maioria não tem nem o mínimo necessário para uma sobrevivência. Então, nós vimos que esse projeto, elaborado nos anos 40, como uma reação a uma certa maneira de organizar a sociedade, de tal maneira que se olhasse tanto para como para a vida dos trabalhadores, a vida daqueles que não nasceram num berço de ouro e, portanto, têm que lutar com muita força para poder sobreviver. Esse procurou conciliar, de certa maneira, tanto o aumento da riqueza como a mudança substancial das condições de vida das classes trabalhadoras. Em reação a isso, se articulou um outro modelo, um modelo alternativo. Hoje, no Brasil, se tornou a grande orientação de toda a política econômica que está sendo implementada no país. Quer dizer, o modelo neoliberal, que consiste, em primeiro lugar, em tudo aquilo que contribui para o aumento do capital, tudo aquilo que favorece a acumulação de capital por parte daqueles que já o têm, isso tem. E por isso se tem que fazer um desmonte fundamental desse grande movimento de conquista de direitos que tinha marcado a sociedade europeia. E apenas como é no Brasil, de uma maneira muito rudimentar e muito inicial ainda, que se retroceda isso, e que se diz isso é coisa do passado, como dizendo que as pessoas que lutam por direitos, etc., no fundo são muito atrasadas, porque não conhecem a sistemática do mundo contemporâneo, a grande novidade que significa o capitalismo atual. Então, um desmonte fundamental dos direitos. Esse é que é o problema fundamental, quer dizer, a desigualdade social como o problema crucial do Brasil contemporâneo. Obrigado, Padre Manfredo. Agora nós passamos a palavra ao Padre José Vicente.
Nosso boa tarde também a todos e a todas aquelas que nos acompanham. E gostaria de dizer como é agradável escutar o Padre Manfredo, o nosso eterno professor, não é? Então, muito oportuno da sua palavra, muito agradável o seu discurso e como ele conduz a palavra de modo que a gente vai acompanhando numa crescente o seu raciocínio e assim vai descortinando os horizontes que estão diante de nós. Então, muito obrigado ao Padre Manfredo, os nossos cumprimentos também ao Padre Aureliano e à Irmã Rosália. A nossa missão nesse momento aqui é falar alguma coisa que ocorreu para a realização desta Assembleia. O Padre Manfredo nos falava dessa leitura da conjuntura do momento. Isso fez parte desse primeiro momento do método que a Igreja usa nas suas assembleias, nos seus encontros, suas reflexões. A parte do ver, é a primeira parte. Então, para subsidiar melhor os participantes desta Assembleia, foi desejado por Dom Gilberto e discutido por nós na coordenação, nos conselhos, etc., esta possibilidade de se fazer uma ampla pesquisa em todo o território diocesano, com a finalidade primeira de escutar aqueles que se encontram com a mão na massa, como a gente costuma dizer. Então, eles são os agentes primeiros da evangelização lá no seu lugar, com todos os seus limites, com todas as suas possibilidades. Mas são eles que vão aplicando aquilo que nós vamos discutindo. Nós com eles, eles também conosco, mas a aplicação mais direta se dá a partir deles, que se encontram na base, mais lá no pé no chão da nossa realidade. A finalidade desse primeiro momento do método, o ver, é exatamente essa constatação da realidade circundante do chão no qual nós pisamos, para que possamos perceber com nitidez a realidade e ouvirmos com clareza o grito que emerge desse mesmo chão. Assim, esse questionário, ele contemplou aí um sem número de perguntas, cerca de 40 perguntas, muito incisivas e muito diretas, de modo que os agentes que foram ouvidos não tiveram dificuldades para respondê-las. E aquilo que foi apresentado como resposta, a partir dessas provocações apresentadas pela própria diocese, isso depois foi sintetizado em um documento e repassado para aqueles delegados que deveriam tomar parte na Assembleia. Evidentemente que não era um documento, digamos assim, restrito, mas dirigido, em primeiro lugar, aos delegados. Mas outras pessoas também puderam ter em mãos esses dados e contribuir para a discussão. Então, esses dados que foram levantados foram apresentados numa síntese, hoje pela manhã, aqui por Dom Gilberto, para ajudarem as pessoas a discutir em grupo, já perspectivas de ação. Que esse documento procurou, esse momento do ver, lançar luzes para que as pessoas pudessem compreender o momento que está sendo vivenciado, já com essa perspectiva, já com esse certo horizonte aí diante de si. E ali nós identificamos realidades muito interessantes. Para citar aqui um exemplo, nós vamos evidentemente colocar tudo, né? Mas algum dado assim, muito interessante que a mim pessoalmente chamou a atenção. Os nossos agentes da pastoral, eles estão academicamente bem adiantados, muitos com mestrado, com doutorado, gente no pós-doutorado, e
a maioria, evidentemente, com ensino médio e etc. Mas um pessoal que está bem trabalhado nesse campo da formação acadêmica, científica, naquilo que importa para eles, né? Depois, percebeu-se também o quanto o nosso público é um público, digamos, religioso, de frequência assídua à missa, nas orações pessoais e nos envolvimentos nas pastorais como um todo. Então, são apenas 2 elementos dessa pesquisa que eu coloco para vocês e que depois vocês poderão levantar perguntas para a gente poder alargar essa compreensão. Obrigado, Padre Zé Vicente. E agora nós passamos a palavra ao Padre Aureliano Gondim. Padre José Vicente, Padre Manfredo, Irmã Rosália, meu boa tarde, também boa tarde aos diletos ouvintes e internautas, vocês aqui que estão representando a imprensa também. Pois bem, nós estamos vivendo com alegria essa assembleia, a nossa Assembleia Diocesana, que faz com que nós percebamos o quanto é importante nos reunirmos para avaliar a nossa caminhada pastoral, para ponderar as nossas ações no tocante à ação evangelizadora e para podermos fazer acontecer esse projeto, que é o Evangelho na vida das nossas pessoas, das nossas comunidades, das nossas paróquias. A de se reunir em assembleia é algo até bíblico. A gente pode observar no contexto tanto do Antigo como do Novo Testamento as situações onde o povo unia para não apenas rezar, bem avaliar, perceber a necessidade, acolher bem a vontade de Deus e fazê-la acontecer na vida das pessoas. E é o que nós estamos fazendo. Queremos perceber a necessidade do nosso povo, da nossa igreja particular, a igreja da Diocese de Crato, que é a Diocese de Crato, como salientou o Padre Zé Vicente também, com a pesquisa que foi realizada nestes últimos meses, junto às nossas paróquias, aos nossos agentes de pastoral, e, a partir de tudo isso, fazer com que nós atinjamos um resultado eficiente, satisfatório, que faça acontecer realmente a vontade de Deus nas nossas ações. A nossa Assembleia Diocesana, ela tem um marco também, se torna um marco também para a nossa Diocese de Crato. Ela está acontecendo exatamente depois, quando a CNBB apresentou para a Igreja as suas novas diretrizes, né, que vai deste ano 2019 até o ano de 2023. E também se torna um marco para a nossa diocese, porque é a Assembleia Diocesana onde está à frente o nosso bispo, Dom Gilberto. Dom Gilberto está conosco como bispo diocesano há praticamente 3 anos, e agora inaugura esse momento com essa assembleia, onde nós contamos com as lideranças das nossas paróquias, os nossos leigos, aqueles que estão lá nas bases, nas comunidades, com o clero, os padres, os diáconos, religiosos, religiosas, enfim, esse grande, vamos assim dizer, esse grão. Podemos realmente perceber a igreja se fazendo presente através dos anseios, das expectativas, das diretrizes, vale ressaltar mais uma vez, que a igreja no Brasil oferece a nós todos. Que nós possamos realmente caminhar, sabendo onde estamos pisando, no chão da nossa vida, da vida do nosso povo, da nossa realidade missionária, pastoral, romeira, como é a identidade também na nossa diocese, e podermos percutir o que nos insiste tanto a igreja, o próprio evangelho. É isso que nós queremos, com a nossa assembleia, com cerca de 257, salvo engano, delegados que representam as nossas paróquias, nós podemos então levar adiante essa mensagem e fazer acontecer com essas pistas, as ações todas que são
oferecidas a partir da nossa realidade, dos nossos anseios, das nossas necessidades, e fazer acontecer esse projeto bonito aqui na nossa igreja diocesana, a Igreja do Crato. Obrigado, Padre Aureliano. Nós vamos agora para o segundo momento de nossa coletiva, em que cada profissional vai vir até aqui e fará uma pergunta. Eu vou pedir que o profissional fique de pé, venha aqui no ambão para poder sair na TV Web Mãe das Dores. A Rádio Educadora do Cariri FM 102,1 transmite também esta coletiva ao vivo. Então o profissional vem aqui, se apresenta, diz qual mídia representa e direciona a pergunta a um dos nossos entrevistados aqui. Aberto aos senhores e às senhoras para perguntas. Boa tarde a todos e a todas. Aline Salustiano, da TV Web Mãe das Dores. A minha pergunta vai para o Padre José Vicente. Padre José Vicente, através da pesquisa, a diocese teve a oportunidade de conhecer a realidade, né? Conhecer os seus membros, a comunidade. E aí a minha pergunta é como os resultados dessa pesquisa eles vão ser aplicados na ação pastoral que vai ser, vamos dizer assim, vai ser entregue com essa Assembleia para o quadriênio 2019-2023. Né, que o objetivo da Assembleia é organizar essa ação pastoral. Como é que essa pesquisa vai entrar dentro dessa perspectiva? Bom, como já dissemos, a pesquisa foi utilizada propriamente nessa parte do método do V, e para enriquecer as discussões dos grupos. Todas essas discussões aqui na Assembleia, elas têm a finalidade de levantar, digamos, grandes ideias, grandes linhas que poderão ser desenvolvidas na ação pastoral. Agora, a Assembleia não tem a finalidade de planejar, mas de discutir a realidade da diocese. E o fruto dessa Assembleia será entregue num documento oficial, digamos assim, né? Será entregue ao Conselho Pastoral Diocesano, que é um órgão executivo. Então, é o Conselho Pastoral Diocesano que vai tomar todas essas reflexões fundadas nessa pesquisa e transformar isso num plano de ação pastoral. Então, em janeiro, o Conselho se encontrará e deverá debruçar-se sobre esse material e elaborar esse plano de ação para a atividade pastoral na Diocese. Gisele Eufrásio, representando a Rádio Educadora do Cariri. A minha pergunta vai para Padre Aureliano Gondim. Você falou a respeito de se reunir para ter bons resultados em nossas ações. E com base nisso, até que ponto as perseguições sofridas pela Igreja Católica atrapalham a execução das diretrizes apresentadas, tendo em vista que cada delegado e delegada leva todo o conhecimento adquirido para a sua paróquia? Pois bem, por isso que foi muito importante, muito rico, muito esclarecedor, o momento que tivemos pela manhã com o Padre Manfredo, a análise de conjuntura, para a gente saber, como igreja, onde a gente está realmente, né? Quais são os anseios que temos, quais são também as dificuldades que nós encontramos. E a partir da nossa realidade, por isso que temos aqui presente o nosso povo, representando as 57 paróquias da Diocese, mais as 3 áreas pastorais que temos, para podermos, então, dirimir todas as dúvidas, ponderar tudo que temos, um material humano que temos, e a partir daí começarmos a levar adiante esse trabalho pastoral, né? São inúmeras as dificuldades que nós enfrentamos na esfera eclesial, sobretudo social, né? Mas nós queremos aprender com elas, é com as dificuldades que a gente cresce, né? O próprio Evangelho fala isso para nós, a própria pessoa de Jesus esclarece isso, para que nós possamos seguir adiante, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Então, é tomando a nossa cruz, que é a cruz de Jesus, que a gente vai seguindo adiante com o nosso trabalho. E acreditando, com esperança,
que a gente vai conseguir um resultado realmente satisfatório. Bom, boa tarde, eu me chamo Michele, estou representando o Cariri Católico. A minha pergunta vai para o padre Manfredo. Padre, geralmente quando a igreja se propõe a discutir a atual conjuntura, muitos católicos acham errado juntar as discussões eclesiais às discussões políticas e sociais. No entanto, não há como se desmembrar um do outro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre. Olha, aconteceu no mundo moderno que a fé cristã passou por um processo do que se chamou de privatização da fé. Quer dizer, a fé diz respeito aos problemas que marcam os indivíduos, as questões específicas dos indivíduos. Questões que dizem respeito à vida coletiva enquanto tal, isso é um problema, ainda hoje se fala assim, esse problema das políticas, que não tem nada a ver conosco. Isso é um encurtamento gigantesco que é a fé. Porque se a gente repara bem na mensagem de Jesus, como as mensagens de qualquer religião que se propõe ser verdadeiramente uma religião, é uma mensagem que diz respeito à realidade humana enquanto tal. E não existe realidade humana sem essa dimensão coletiva, a dimensão estrutural. Nós não somos simplesmente um conjunto de indivíduos que, por acaso, vivem juntos. Mas nós criamos instituições. Isso os gregos já mostraram com muita clareza, né? Naquilo que dizia respeito às normas que devem reger a vida humana, os gregos dividiam entre ética, aquilo que eles chamavam de ética, que diz respeito à vida individual de cada um, e o que chamaram de política, aquilo que tem que a ver com a polis, quer dizer, com a vida comum. E um elemento fundamental aí na vida comum são as instituições que são criadas para organizar a vida coletiva. Ora, essas instituições não podem ser de qualquer jeito, porque sendo assim ou assado, elas determinam fundamentalmente a qualidade de vida das pessoas. E o que as pessoas não entendem, que reagem dessa maneira, é que quando a igreja faz isso, ela está o quê? Defendendo a vida. A vida humana em primeiro lugar e a vida toda no planeta. Para nem falar de, por exemplo, de pessoas que fazem isso por interesses. Quer dizer, pessoas que sentem que os seus interesses estão sendo, de alguma forma, negados, e então fazem uma coisa nova. Por exemplo, se montou agora em Roma, por parte de pessoas em grande parte vindas dos Estados Unidos, toda uma sistemática para simplesmente desmoralizar o Papa. Quer dizer, atacar o Papa com objeções morais, para tal maneira que ele apareça como uma figura que não tem importância nenhuma no mundo. Ora, se sabe que ele é, na realidade, por incrível que pareça, talvez o maior líder mundial hoje, a pessoa mais ouvida, porque as pessoas sabem que ele faz isso por um inteiro desinteresse em si mesmo, como Jesus, não estava preocupado nas suas coisas, mas faz isso em função da humanidade, e por isso é muito ouvido. Quem teve a coragem de lançar, por exemplo, toda essa problemática da defesa do meio ambiente, da vida, da natureza e tudo mais, com toda a força. A defesa incondicional, por exemplo, dos migrantes contra um individualismo horrível, uma xenofobia terrível existente na Europa, que considera as pessoas que não pertencem ao Ocidente como pessoas de segunda categoria e tudo mais. Quem defendeu até o fim? Ele. E por isso é uma pessoa, ele não, toda vez que ele fala com as pessoas, ele pede para rezar por ele, e não é por acaso. É porque a resistência é violenta. E é extraordinário de ver a grandeza espiritual desse homem, que não se deixa abater por essas coisas. Assim, ele constitui um exemplo para a igreja inteira. Resista quem resistir, nós não podemos trair a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus, ela tem a ver com a vida humana na sua integralidade. É uma das coisas que caracteriza toda a visão do Papa e a sua postura de ação, é uma visão integral. Não é por acaso que ele fala de ecologia integral, para dizer que os problemas todos estão interconectados. O problema econômico não está separado do problema ecológico, as duas coisas são mutuamente ligadas, né? E isso é uma coisa que alarga enormemente a visão das pessoas, muitas vezes marcadas por uma perspectiva muito fragmentária, que vê as coisas assim separadamente e não percebem a complexidade do todo.
Boa tarde. Lucas Gonçalves, da Rádio Padre Cícero. Queria perguntar ao Padre Manfredo. Padre, durante a fala do senhor, ainda no início, o senhor falou que hoje nós vivemos novos tempos, em que esse tempo se volta, de fato, à importância somente, ou unicamente, principalmente, do acúmulo de bens e de riquezas. E a minha pergunta para o senhor seria justamente, nesse papel de desigualdade social em que nós vivemos, qual seria a contribuição social da igreja aqui no Brasil e até mesmo na Diocese de Crato, para contribuir com o inverso desse caminho que é proposto hoje, principalmente pela economia, por exemplo. Seria um papel de conscientização do cristão? Obrigado. Do cristão para que ele possa atuar, como aí vem a ideia forte de Jesus, de que o cristão é fermento, é sal do mundo, que seria as comidas se não tiver sal para salgar. Então, ele é uma imagem muito forte para dizer que o cristão no mundo está atuando para contagiar as pessoas com novos valores, com nova visão. Quer dizer, o Papa diz isso muito claramente, por exemplo, na Laudato Si, que nós não somos especialistas nas ciências humanas, por exemplo. Nós ouvimos, consultamos, elas são absolutamente necessárias, porque elas nos dão a possibilidade de compreender de uma maneira mais profunda toda a realidade do mundo em que nós estamos, mas nós temos o Evangelho. O Evangelho nos dá uma visão do mundo, uma proposta de sentido para a vida humana inteira. E é a partir disso que a igreja tem que atuar. A igreja não é especialista em física, nem em química, nem em biologia, nem em sociologia. Ela é especialista na visão radical da vida. E é isso que ela tem que dar ao mundo. Quer dizer, a gente pode participar, e deve, inclusive, de todos os movimentos que lutam por um mundo melhor, por um mundo mais justo, por um mundo fraterno, mas a contribuição específica da igreja é transmitir o mundo dos valores, porque se engana muito. Quer dizer, é engraçado que quando a economia moderna como ciência nasceu, ela era ao mesmo tempo uma teoria científica de explicação do processo econômico e ao mesmo tempo dos problemas éticos levantados por essa realidade. Por exemplo, Adam Smith, que é um autor que está no início da formação da economia como ciência. Para ele, a economia tratava dessas duas dimensões, tanto a dimensão da explicação dos processos econômicos, como a dimensão dos valores que estão em jogo nesse processo. Ora, a igreja, enquanto comunidade religiosa, ela tem não a especificidade de ser especialista em ciências, mas ela é especialista nos valores, na compreensão da vida, num projeto de vida humana. Então, ela tem que estar no mundo, participando da situação da vida das pessoas e fermentando o mundo na direção de descobrir quais são os grandes valores que estão em jogo na vida humana e nesses processos econômicos, né? Esse me parece a grande... E isso é uma coisa fundamental. Você veja que hoje, é interessante que outro dia o Leonardo Boff me dizia que nos Estados Unidos se reuniram grandes empresários do mundo inteiro e pediram insistentemente às religiões que ajudassem o mundo a descobrir um rumo. Evidentemente não era um rumo científico, porque essa não é a tarefa das religiões, mas um rumo de sentido. Para onde é que nós vamos? Que sentido é esse que nós vamos caminhando na direção do que se chama um apocalipse econômico e social? Destruímos a terra, destruímos as grandezas humanas, os recursos, e afinal de contas terminamos pondo em questão a própria sobrevivência da vida no planeta. Então, que tipo de sociedade é essa? É engraçado como existe uma vontade imensa de ouvir as igrejas, né? Hoje, mesmo por parte de ateus, que dizem as igrejas têm de fato esse patrimônio ético muito desenvolvido, uma experiência enorme de defesa da vida humana, sobretudo do cristianismo. Tem ateus na Alemanha que dizem, por exemplo, na base dos grandes valores que marcaram o surgimento da modernidade está o cristianismo. Por exemplo, quando nós hoje falamos em direitos, em dignidade humana, o que está por trás de direitos como a base que deve reger as sociedades modernas, democráticas? Aí dizem muitos ateus, a ideia cristã que todo e qualquer humano é filho e filha de Deus.
Isso se transformou politicamente na ideia da dignidade humana e dos direitos humanos. Mas por trás disso tem a tradição da fé cristã, que diz todo e qualquer ser humano, sem exceção, é filho de Deus, de onde é isso que a igreja tem, é esse recado importante para a vida humana, que a pessoa crê ou não crê, que os crentes têm que dar ao mundo. Nesse sentido, dão um sabor novo à vida humana, dão uma perspectiva. Você veja, nós vivemos num mundo que as pessoas, muitas vezes, eu me lembro que quando era estudante na Alemanha, eu ficava escandalizado de ouvir de jovens que se casavam dizer assim: não vamos ter filho, não somos loucos. Por que botar filho num mundo que não tem futuro, não tem sentido? O mundo todo está perdido, não sabe para onde ir. Por que nós vamos ter filhos? Ora, dizer que o mundo tem uma razão de ser, tem um sentido, é a tarefa fundamental de toda e qualquer religião. Patrícia Mirelli, repórter da Diocese de Crato. A pergunta é para o padre José Vicente, porque a pesquisa que foi apresentada hoje cedo evidenciou 2 tesouros, digamos assim, na nossa diocese. A experiência dos círculos de estudo bíblico, sobretudo nas comunidades, as comunidades de base. Eu queria que o senhor comentasse como a diocese vai aprofundar essa experiência, e o senhor falou que as pessoas estão academicamente bem avançadas, que a pesquisa também evidenciou. E a minha pergunta é como atrair, principalmente, os jovens para a igreja e torná-los lideranças. Obrigada. São coisas difíceis de serem ditas, né? Bom, com relação ao primeiro ponto, o primeiro aspecto da pesquisa que você evidenciou, com relação aos círculos bíblicos, os círculos bíblicos hoje para nós, no contexto da evangelização, eles são uma necessidade, porque precisamos conhecer verdadeiramente a pessoa. Porque só tendo uma aproximação verdadeira de Jesus, será possível também estabelecer com ele uma amizade. Então, queremos ser amigos de Jesus. Para isso, os círculos bíblicos, eles funcionam muito bem. Eles são uma necessidade. Precisamos dar força e valorizá-los e acolhê-los com muita, digamos, com muita propriedade. Como isso se fará? Existe uma gama de experiências. Às vezes, a partir da orientação de uma pessoa, ou uma vivência mesmo da comunidade, ou uma orientação paroquial, existe uma diversidade. Isso precisa ser, digamos assim, escutada, essa gente precisa ser escutada para que possamos, com a palavra dessas pessoas e com aquilo que a igreja nos orienta, encontrarmos um caminho que seja favorável para o desenvolvimento e a solidificação dessa experiência dos círculos bíblicos entre nós. Com toda certeza, a diocese tem esse interesse, um interesse vivo na experiência dos círculos bíblicos. Como isso vai se processar? Nós vamos aguardar um pouco aquilo que vai ser trabalhado pelo Conselho Pastoral Diocesano, que deverá dar pistas, orientações, e como isso vai ser trabalhado por nós, para que possamos usufruir desta oportunidade e, de certo modo, contribuir para a sede de Deus que o povo tem, experimenta e aguarda da igreja uma palavra mais consistente, mais firme, mais orientadora. O outro aspecto que você falou, a questão dos estudos acadêmicos, por várias razões, a nossa juventude tem muito mais oportunidade hoje de frequentar as escolas do que em outros tempos, e eles têm aproveitado muito bem. Eu sou filho do Crato, na zona rural, lá do Santa Fé, o meu distrito, e recordo que na minha adolescência, pois, a gente para chegar ao Crato era uma dificuldade tremenda. E hoje em dia, a gente passando lá pela festa do Araripe,
ainda que já uns 12, 13 anos atrás, passando lá no meio da floresta, eu vi lá uma placa indicando, né, um cyber, né, com um computador, com internet, com xerox, com essa coisa toda. Também no seio da floresta, uma vez indo a uma novena de padroeiro lá de São Sebastião, na Baixa do Maracujá, as pessoas iam chegando ao final da novena porque estavam voltando da cidade. Ora, isso era impensável no nosso tempo, isso não se podia imaginar uma coisa dessas. De modo que o nosso povo, digamos, está um tanto escolarizado. E para que haja uma atração da juventude para os serviços da igreja, é necessário que nós respeitemos o conhecimento que essa juventude tem. E, ao mesmo tempo, procuremos ser uma resposta para os anseios que ela apresenta. Portanto, não será com uma linguagem, digamos assim, preconceituosa, ou uma linguagem eminentemente doutrinária, que a gente vai atrair a juventude. Mas, principalmente, fazendo amizade com essa juventude. Precisamos nos tornar amigos da juventude, para que a juventude queira bem a igreja, ache importante estar por perto do ambiente da igreja, sem, digamos, uma censura prévia, enfim, respeitar o jovem na sua jovialidade. Eu penso que só a partir desse respeito, dessa abertura ao diálogo, dessa capacidade de fazer amizade com a juventude, somente a partir daí, penso eu, que seria possível a gente ter uma oportunidade e um discurso, um trabalho atrativo que agregasse a juventude nos serviços. Boa tarde a todas e a todos. Minha pergunta é para o padre José Vicente, já que ele falou dessa pesquisa. Eu gostaria de saber, padre, quais foram as principais dificuldades encontradas, levantadas a partir dessa pesquisa, e o que isso gerou de debate na Assembleia. Sou Pedro Paulo, da Rádio Iracema, de Juazeiro do Norte. As dificuldades encontradas, pelo que nós fomos escutando dos assim chamados entrevistadores, foi mais aquela da identificação de quem seria entrevistado. Encontramos também dificuldades no sentido de que os entrevistadores que foram preparados também se tratavam de pessoas com seus empregos, os seus trabalhos, os seus cursos, às vezes noturno, também pais de família, mãe de família, e que não tinha aquele tempo elástico que a pesquisa precisava para ser efetivada com maior largueza. Mas, da parte daqueles que foram entrevistados, nós não encontramos lá tanta dificuldade, não. Às vezes é uma questão de um costume das pessoas para falarem numa entrevista assim, de viva voz, gravado no momento, isso já sendo feito através de um aplicativo e já sendo tabulado algum dado a partir daquela sua própria fala, isso aí. Mas, de um modo geral, não encontramos dificuldades que fossem assim gritantes, que trouxessem qualquer sorte de impedimento para a realização da pesquisa. E do segundo aspecto que você falou, o que gerou de discussão na Assembleia. A discussão ela foi tratada mais no Conselho, na coordenação da Assembleia, daqueles que estavam preparando a Assembleia. E na própria Assembleia se deu com a síntese já dessa pesquisa, né? Porque as discussões que nós fizemos no nosso ambiente de coordenação, elas foram postas num documento. E esse documento que foi trazido para os delegados da Assembleia. Então, essa discussão foi muito boa, foi em grupos, eu estive num dos grupos onde tive uma ampla discussão, e os resultados apresentados na plenária indicaram que as discussões foram profundas, foram fecundas, foram boas. É claro que dúvidas permanecem. E essas dúvidas que permanecem são também
um recurso didático, pedagógico, para impulsionar a discussão, continuar a discussão, porque ela não pode ser concluída aqui. Aqui se levantam dados, ideias, mas essa discussão deverá prosseguir lá nas paróquias, nas comunidades, onde os agentes vivem e atuam. Evidentemente, agora com um conhecimento um tanto maior, porque se tem uma visão de como está, como se pensa, como se atua na como um todo. Patrícia Silva, da Rede Vida de Televisão, pergunta para o padre Manfredo. Padre, alguns temas específicos, e mesmo no Papa Francisco, a gente ainda percebe divisão de opiniões dentro da própria igreja. O Sínodo da Amazônia foi um destes exemplos. Como é que a imprensa deve lidar diante de uma situação como essa? Veja, com a lucidez suficiente para descobrir os interesses que estão por trás daqueles que atacam. Por exemplo, aqui em relação ao sínodo. Em primeiro lugar, o governo brasileiro, que está se tornando especialista em não conhecimento das coisas, exigiu que, por parte do governo, alguém participasse do sínodo. Bem, se não fosse trágico, a gente choraria. Eu riria, porque o sínodo é uma reunião dos bispos da Igreja Católica para tratar das questões fundamentais. Não tem nada a ver com Achavam que o sínodo tinha sido convocado para desmoralizar o atual governo. O sínodo foi convocado em 2017, há 2 anos atrás, portanto, ainda antes do atual governo assumir. Portanto, houve toda uma desmoralização. Depois se viu que isso era uma tolice, que não se tratava disso, não se tratava de desmoralizar governo ou não governo, mas se tratava de levantar um problema da humanidade. Aliás, eu acho que essa questão, por incrível que pareça, essa questão que explodiu um pouco antes do sínodo começar, das queimadas na Amazônia, terminaram ajudando muito ao Papa Francisco. Porque muita gente, por exemplo, o presidente da República na França, Macron, que disse: o problema da Amazônia não é um problema da Amazônia, é um problema do planeta. Em alguns países essa consciência já avançou bastante, né? Por exemplo, eu comecei a estudar na Alemanha nos anos 60, no final dos anos 60, e já havia um desenvolvimento forte disso, o Partido Verde já existia, que levantava essas questões, etc. Outros países caminharam mais devagar. Isso aqui no Brasil fosse como uma coisa ligada ao problema do atual governo. A imprensa tem um papel muito grande, muito fundamental na sociedade, porque ela forma a opinião pública. E a gente sabe que a imprensa não é também inocente. Há interesses que estão ligados a tudo que pode falar, compreende perfeitamente, né? Articulistas dos grupos de TV, etc., coitados, eu às vezes fico pensando, meu Deus, que situação dessas pessoas. Às vezes compreendem as coisas, mas não podem dizer, porque estão em questão do seu próprio emprego. Então, é uma questão delicada, mas enquanto se pode, inteligentemente, é importante ter a capacidade de ir apontando para coisas. Tem um poder de fazer em contraposição àquilo que é a linha fundamental que a imprensa está seguindo. Ele está perdido para o resto da vida, porque a figura dele é apresentada assim de tal maneira que ele já está queimado de antemão. Então, nesse sentido, um jornalismo consciente, responsável, tem exatamente no mundo de hoje uma importância muito maior naquele tempo do mundo do Zé Vicente, que também é o meu, né? Eu fiquei muito feliz, porque está vendo que nós vivemos a mesma realidade, né? No interior do Ceará, há umas décadas atrás. Hoje, a imprensa tem um papel absolutamente central. Não é por acaso que os sociólogos dizem que ela é o 4º poder, além dos 3 poderes fundamentais das sociedades democráticas modernas. É o 4º poder porque é o poder do convencimento, é o poder da visão das coisas, é o poder do sentido, e isso é um elemento fundamental na vida humana. De modo que eu tenho a maior admiração pelo trabalho de vocês, que é um trabalho muito difícil.
Mais difícil, talvez, do que, por exemplo, um trabalho de um professor, que tem muito mais facilidade de poder defender as suas ideias do que, por exemplo, aqueles que trabalham no mundo da imprensa. Mas a responsabilidade de vocês deveriam dar a vocês uma consciência da importância do trabalho que vocês fazem para a vida das pessoas e para a defesa daqueles que são os valores fundamentais da vida humana. Obrigado, Padre Manfredo, Padre Zé Vicente, Padre Aureliano. Terminamos esta primeira coletiva e abrimos agora para a gravação pessoal de cada veículo de comunicação e agradecemos a todos vocês que estiveram conosco. Agradecemos também, de maneira especial, aos ouvintes da Rádio Educadora do Cariri, FM 102,1, que nos acompanharam até agora, e também aos internautas que acompanharam este momento através da TV Web Mãe das Dores, como também pelas redes sociais da Diocese de Crato. O nosso muito obrigado. A gratidão é uma virtude que vem do céu. A você, Romeiro, da Mãe das Dores e do Padre Cícero Romão, eu, Padre Cícero José, para o reitor aqui da Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores, do Juazeiro do Norte. Gostaria de agradecer por tudo que você tem feito, pela manutenção da Casa da Mãe das Dores. A você, a nossa oração e o nosso muito obrigado. Mas para continuarmos juntos, se faz necessário a atualização dos seus dados. Por isso, entre em contato conosco no setor Romeiro da Mãe das Dores e Padre Cícero na casa a nossa gratidão e as nossas orações. Deus abençoe você e sua família.